agora, a gente continua falando de saúde, porque afinal de contas, bem-estar, beleza, qualidade de vida faz parte da autoestima da mulher. Então agora a gente vai conversar também com a doutora Karine Cunha. Confira. E agora eu recebo a doutora Karine Cunha. E olha, fica ligadinho, porque nós vamos falar de um tema que viralizou na internet nos últimos tempos. Nós vamos falar sobre transtorno de bipolaridade. Ela é médica, psiquiatra e nada melhor do que nós aprendemos mais um programa com informações importantes com especialista. Doutora Karine, seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Tarcísio aqui vai nos ajudar. Tem muitas dúvidas, né, Tarcísio? Com certeza. Tarcísio fica de olho no que vocês perguntam aí nas redes sociais e ele vem aqui ajudar fazendo perguntas que eu tenho certeza que vai ser para tirar as dúvidas de vocês que estão em casa. Doutora, transtorno afetivo bipolar, o que é? Então, o transtorno afetivo bipolar ele é uma doença psiquiátrica caracterizada pela alternância entre fases depressivas, fases maníacas ou eufóricas e períodos de eutimia, ou seja, períodos nos quais a pessoa fica bem. Como chama? Eutimia. Eutimia. É. Então o próprio nome já diz, bi quer dizer dois, polar, polos. Então é uma doença que tem dois polos, o polo da euforia e o polo da depressão. Bom, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de aceitar qualquer doença que seja psiquiátrica, né? Como depressão, pânico. É muito comum a bipolaridade quando o paciente no consultório? Então, a bipolaridade ela é bem menos frequente do que o episódio depressivo isolado. Então, a incidência é mais ou menos 1,5% da população. Isso no bipolar do tipo 1, que é o bipolar mais grave. O bipolar do tipo 2, que é um pouco mais suave, a incidência é um pouquinho maior, é na faixa de uns 5%. Já a depressão ela é muito mais comum. Aproveitando que a senhora falou em depressão, eu que ouço muito o Padre Marcelo, ele sempre falou que é a doença do século. Sim. Né, a depressão. O que a senhora acha que isso ocasionou? Por que tantas pessoas com tantos problemas psíquicos? Eu acho que o estilo de vida hoje está muito difícil. Perfeito. A vida moderna, a pandemia. A pandemia também ajudou. Enfim, são vários fatores. Hoje em dia as cobranças são muito maiores. Perfeito. E existe uma questão genética, né? Então, também genética? Também genética. É o estilo de vida e junto com Então, o estilo de vida também influencia muito. Eu acho que hoje em dia o estilo de vida das pessoas é muito artificial. Sim. Então a gente se alimenta mal, a gente dorme mal, todo mundo trabalha muito. É verdade. Todo mundo tem pouco lazer, as pessoas ficam pouco tempo com a família, né? De uma maneira geral, as pessoas trabalham mais Sem hoje, dúvida. Né? Então a gente leva uma vida um pouco mais artificial, vamos dizer assim. Ok. Então eu acho que a incidência está aumentando, veio a pandemia, com certeza. Que só contribuiu, né? E principalmente para transtorno de ansiedade também. Agora eu tenho uma dúvida, veio aqui agora. A pessoa que tem depressão é uma coisa, a pessoa bipolar é outra. É outra. Como identificar? Porque assim, a pessoa depressiva, ela não fica depressiva o tempo todo. Talvez ela fique mais tempo depressiva, mas às vezes ela tem alguma melhora. E como que percebe quando é bipolaridade e não somente depressão? Então, o depressivo, ele só tem episódios depressivos, ele não tem episódios maníacos. Então, ele só tem episódios depressivos. E o normal? E o normal, Tá. E a eutimia. E a eutimia, isso. Só. Já o bipolar, ele tem episódios depressivos, a eutimia, que é a fase normal, e os episódios maníacos. Aí ele é bipolar. Como define esse episódio maníaco, por exemplo? Então, o episódio maníaco, na verdade, os sintomas eles são o oposto dos sintomas depressivos. Euforia. Então, é a euforia. Então, é uma alegria exagerada, é um humor exaltado, a pessoa fica com uma autoestima muito elevada, ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela se acha melhor do que todo mundo, ela fica muito mais, assim, falante do que o normal. Quer dizer, a pessoa, ela sai daquele estágio... Ela sai do eixo. Do eixo, mas ela sai daquele estágio totalmente depressivo, humor negro, e de repente ela tá feliz e oba um rumo, vamos lá. Exatamente. E no bipolar, essas mudanças às vezes são bruscas. Então, por exemplo, num dia o paciente está depressivo, no dia seguinte ele está em mania. Olha. Nossa. É. E tem pacientes que às vezes têm os dois no mesmo dia. Nossa. Então, por exemplo, acordam depressivos e evoluem para mania no meio do dia ou no final do dia.
Isso confunde um pouco quem está ao redor da pessoa que sofre de bipolaridade. Na verdade é assim, o bipolar do tipo 1, que é quando a mania ela é muito, os sintomas são muito intensos, ele é relativamente fácil de diagnosticar. Ah, é? É. Por quê? Porque a pessoa ela muda muito. E o profissional mais especializado para tratar é o psiquiatra. Por quê? Perfeito. Porque o bipolar não é uma doença simples de tratar, tá? A gente trata com remédios que se chamam estabilizadores de humor. Tá. Então, quais são? Carbonato de lítio, valproato de sódio, carbamazepina, topiramato, lamotrigina. Mas tem que entrar com a medicação. Tem que entrar com medicação. Isso é importante, o porque bipolar as pessoas precisa de remédio. São medicamentos controlados? Medicamentos controlados. Porque as pessoas têm a resistência quando se fala em medicamento controlado. E não só nisso, também na figura do psiquiatra, né? Ah, só vai em psiquiatra quem é louco. Sim, e a gente tem esse né? estigma total. Exatamente. Só que o bipolar é bem diferente. Exatamente. verdade. É uma doença completamente São os diferente. rótulos, né? São os famosos rótulos. Vamos parar de rotular, vamos levar mais a sério, vamos observar. A gente sabe que hoje a depressão é a doença do século e vem acompanhado de uma série de outros transtornos. Então, se a gente fica rotulando muito, a gente vai criando preconceitos, mesmo que sem querer, na pessoa que realmente precisa se cuidar. Tá bom? Fica a dica pra vocês. Continue acompanhando a Saúde Você aqui na TV Caras. Compartilhe com os amigos. Essa informação é tão importante. Tanta gente precisa ter conteúdos e conteúdos sérios. Eu sempre falo que você buscar a informação é importante, mas onde buscar é mais importante ainda. E aqui no Saúde Você são especialistas que vêm nos dar essa aula, esse presente que é a informação para ter prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Eu espero vocês na próxima segunda-feira às 11 horas da manhã. Obrigada e espero vocês também mais vezes aqui no programa. Sim, com certeza. Até a próxima segunda.